Este programa é livre para todos os públicos. Que bom nós estarmos reunidos na presença de Deus para ouvir a sua palavra. É o programa Bíblia no meu dia a dia e eu digo a você, é um momento muito especial, um momento de parar diante da palavra de Deus para escutar a voz do Senhor, desejosos pela transformação do nosso coração a partir da aplicação da palavra e da oração que brota daquilo que Deus nos fala. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra, também o seu caderno de estudos bíblicos, para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo, concluindo hoje o capítulo 3 da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Então anota aí no seu caderno, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Vamos ler o texto? Escrevo-te estas coisas na esperança de ver-te em breve. Caso, porém, eu demore, já estarás sabendo como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como nós todos reconhecemos e professamos, é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, proclamado entre os gentios, acreditado no mundo e arrebatado na glória. Veja que coisa espetacular é o texto que nós recebemos de Deus hoje a partir do apóstolo Paulo, que escreve a Timóteo. Primeira coisa, o desejo ardente que Timóteo, ou melhor, que Paulo nutria no coração, de reencontrar Timóteo em Éfeso, nessa igreja onde Timóteo estava liderando como bispo, organizando e colocando as coisas na ordem exata do coração de Deus, da vontade de Deus e do estabelecimento da igreja. Depois, versículo 15, caso, porém, eu demore, já estará sabendo como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Olha a importância, desde o início, a importância dada à organização eclesial, à hierarquia da igreja, a tudo aquilo que foi estabelecido pelo próprio Deus, o desejo de Deus que vai se revelando, que vai se mostrando, que vai acontecendo no decorrer dos tempos, dos séculos. E já lá na igreja primitiva existia uma organização litúrgica. A celebração eucarística é a mesma, porque é o mesmo sacrifício de Cristo na cruz, que foi instituído, não é? Na quinta-feira santa, quando Jesus lá no cenáculo instituiu a Eucaristia, o sangue, o corpo dele ofertado, que aí a gente contempla isso na cruz. A Eucaristia, a Santa Missa, é o sacrifício de Cristo. Por isso somos sacerdotes a oferecer o sacrifício único e eterno de nosso Senhor. E depois toda a dimensão hierárquica, toda a organização da igreja. E principalmente nós precisamos entender que a igreja não é uma instituição humana. Ela é uma instituição divina sobre a terra. Ela é vontade de Deus. Ela é lugar onde o reino de Deus acontece, onde nós temos pleno contato com a graça e a força do céu, a força desse governo de Deus. E todo o ministério exercido na igreja, ele é sustentado sobrenaturalmente por Deus, porque se fosse somente uma obra humana, os homens já teriam destruído ou se autodestruído. Não. O ministério episcopal, o ministério sacerdotal, o ministério diaconal e toda a estrutura e organização da igreja é uma obra divina e nós não podemos perder isso de vista. E esse é o sustento, é a coluna, é o fundamento
da verdade. A igreja é o fundamento da verdade aqui na terra, é a coluna que sustenta. No entanto, que ela já superou os abalos mundiais. Impérios caíram, não é? Ideologias caíram, autoritarismos caíram, e a igreja permanece de pé, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E isso precisa ser muito compreendido por cada um de nós, porque hoje existe também um movimento aí na sociedade dos desigrejados. A gente não precisa ir para a igreja. Deixa eu dizer uma outra coisa, a pandemia colocou uma moleza em muitas pessoas, desculpa a sinceridade. Eu participo de casa agora. Não, você precisa voltar para a igreja se você se afastou, se você está achando que participar de casa é suficiente. Não, você tem que ir lá, viver a fé em comum com seus irmãos. Você está se enfraquecendo espiritualmente e não está percebendo. Nós precisamos retomar a nossa vida espiritual. Você precisa voltar para os encontros, participar das pastorais, viver sair de casa, Porque às vezes a gente não sai de casa para ir no supermercado, a gente não sai de casa para ir no banco, a gente não sai de casa para ir numa festa. Por que para a igreja eu estou no conforto da minha sala e não preciso ir? Fica atento você que está assim, hein? Chegou a hora de sacudir a poeira, sair de toda e qualquer laxidão, mornidão, aquilo que muitas vezes nós somos tentados a viver. Volte a participar da vida da igreja, entenda essa igreja como essa coluna e fundamento da verdade, entenda cada ministério da igreja como essa sustentação da verdade no mundo onde nós estamos, na sociedade onde nós estamos. E aí, Paulo vai dizer, como nós todos reconheçamos e professamos, é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, o mistério da encarnação. Justificado no Espírito, o ministério da restauração da nossa dignidade e a libertação que Jesus opera no mistério da redenção, no seu santo sacrifício. Contemplado pelos anjos, aqui ele refere-se à adoração dos anjos no céu. Proclamado entre os gentios, aqui a pregação, o avanço da sã doutrina pelo mundo, acreditado no mundo, aqueles que aderem, que fazem a sua adesão a Jesus Cristo, e arrebatado na glória o mistério da ascensão. Jesus que volta para o Pai para dar-nos o dom do Espírito Santo. Nós precisamos contemplar essa maravilha, esse hino cristológico que vai passando aqui por toda a dimensão, encarnação, redenção, a adoração dos anjos no céu, a pregação entre os gentios, a adesão de fé que acontece onde a pregação chega e Jesus que ascende aos céus, arrebatado na glória. E esse mistério precisa encher o nosso coração de alegria, de paz, de conforto, de segurança. E esse mistério é vivido dentro da igreja. Esse mistério é experimentado na vida eclesial. Esse mistério nos é cada vez mais proposto na nossa vivência de fé, de caminhada de fé. E isso precisa encher o nosso coração de alegria, de desejo de fidelidade, de prontidão, num caminho intenso e assertivo na direção da perfeição, da santidade. Esse mistério nos toca. Essa graça nos propõe um avanço e principalmente uma decisão de fidelidade a nosso Senhor, à igreja. Eu e você precisamos estar atentos a todo esse movimento do céu na nossa direção, a toda a provocação que Deus está fazendo a nós nessa palavra, a viver essa fé viva. A igreja não é uma ONG, a igreja não existe simplesmente para cuidar da ecologia, já tem aí ONGs e pessoas que trabalham para isso. A igreja é uma fábrica de santos, ela existe para nos apontar o caminho da salvação. Não que ela não se comprometa socialmente com as pautas sociais, não é isso, mas ela não pode ficar focada nisso.
foco dela é o ser humano, a redenção do ser humano, a transformação do ser humano, a vida do ser humano, do homem e da mulher, a minha vida, a sua vida transformada. Um homem convertido, uma mulher convertida vai cuidar da natureza, vai cuidar das florestas, dos rios, não vai fazer aquilo que... Por isso que Bento XVI dizia, né? Antes da gente tratar da ecologia da natureza, do cosmos, nós precisamos primeiro tratar da ecologia do ser humano. Porque só o ser humano transformado, ele vai conseguir transformar todas as coisas. Senão tudo será uma mera ilusão. Por isso, o Papa Francisco disse, né? Se a igreja fosse uma ONG, no início do pontificado dele, ela seria desnecessária. A igreja serve a Cristo, ama a Cristo, ela é edificada em Cristo, ela vive o processo da redenção, da crucificação, ela é sinal do amor de Deus na humanidade. Então, sejamos fiéis a essa fé. Eu quero colocar aqui como mensagem de Deus, esse texto de Paulo, vou fazer sempre um acréscimo. Vamos lá. Essa é a mensagem. Ele foi manifestado na carne. Aí coloca entre parênteses aí, encarnação. Justificado no Espírito. Entre parênteses, redenção. Contemplado pelos anjos. Adoração. Proclamado entre os gentios. Expansão da fé. Acreditado no mundo. Adesão. Conversão. Arrebatado na glória, entre parênteses, a ascensão. A mim cabe o amor e a fidelidade a Deus e a sua igreja. Deus quis uma igreja assim. E eu e você precisamos estar atentos a isso. Não nos deixemos contaminar com esses modismos e essas ideias do tempo. Deus quis uma igreja. Sobre esta pedra, disse Jesus, eu edificarei a minha igreja. Vamos rezar? Senhor, nós agradecemos por tão grande dom, o dom do mistério. O Senhor encarnou-se, o Senhor redimiu-nos, o Senhor nos justificou. Nós agradecemos pela adoração dos anjos e queremos ser adoradores. Nós agradecemos pela expansão do anúncio do Evangelho e que chegou até nós. Nós agradecemos pela graça que nos tocou e que nos fez acreditar na mensagem, acreditar no Senhor, acreditar na igreja. Nós agradecemos pelo mistério da ascensão, onde a partir do momento em que o Senhor ascendeu aos céus, o Senhor depois enviou sobre nós o Espírito Santo, para que nós permanecêssemos fiéis. E eu peço hoje o dom do Seu Espírito Santo para que nós permaneçamos fiéis a Ti e à igreja. Ajuda a mim e aos meus irmãos nessa grande obra, essa grande empreitada, esse grande chamado de fidelidade que o Senhor nos faz hoje. Obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Derrama sobre nós esse Espírito Santo, esse Espírito de fidelidade, para que nós sejamos fiéis até a morte, até o fim. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Isso é o mistério de Jesus Cristo, é o mistério da igreja. O mistério de Jesus Cristo acontece nesse mistério que é a igreja. E nós precisamos abraçar essa fé, essa igreja, amar a Jesus, amar a igreja e sermos fiéis até o fim. Eu tenho certeza que você colherá muitos frutos dessa fidelidade. Você colherá muitos frutos se deixando conduzir pelo Espírito Santo a viver esse amor a Deus e esse amor à igreja. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.